Fala comigo! Vamos encerrar essa sexta-feira daquele jeito? Resenha boa no canal Vasco em Família? Aquele giro de notícias completo. Fechou? Tamo junto? Mas antes, um papo de parceiro. Se você não quiser ouvir esse papo de parceiro, é só adiantar um pouco o vídeo. Família, é o seguinte... Eu tô gravando o vídeo aqui agora, shorts, né? Que são vídeos mais rápidos. Só que aí você fica com a cara assim na frente da câmera. Eu sou calvo, né? 2023, o Vasco acelerou meu processo de calvície. Chegou um amigo hoje, vascaíno, mal textão, hein? Eu falei, que isso? Que deselegante. Mas aí eu fui no perfil dele. Sabe qual é a foto do parceiro? Assim, ó. Eu falei, aí fica difícil. Chegamos aqui no papo de parceiro, conselho. Se você é feio, tu não pode apontar defeito em outro feio. Vamos trazer aqui para o nosso contexto, é tipo Zé Gabriel falando mal do Hugo Moura. Então, papo de parceiro. Ai, família, é só uma maneira aqui de agradecer, né, a galera que tá comentando nos vídeos, que participa, que deixa o like, que hypa o vídeo, que elogia, que critica. Tamo junto, cara, eu fico muito feliz mesmo. Sempre gosto de pontuar aqui que eu sou um torcedor como você. Se você chegar agora, pegar o celular, criar um canal aqui no YouTube, é a mesma coisa, família. Aqui de Queimados, Baixada Fluminense, não tenho contato nenhum, não sou jornalista, só ligo a câmera, preparo aqui os cortes e deixo a minha opinião. Então eu achei muito engraçado essa resenha. O cara, mal textão, hein? Mas, pô, a foto dele de perfil, família. Aí não dá, né, irmão? Que isso? Mas vamos lá, família. Tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar aqui do João Vitor, né? Detalhes da negociação. Né? O Vasco que não vai pegar esse papel colorido todo de uma vez. Vamos falar aqui também. O Vasco corre contra o tempo aí, né? Para mais rápido possível ter o Andrés Gomes, o dançarino, regularizado. Vamos falar mais um pouco também sobre o Luan Cândido, porque o staff do jogador falou sobre essa possibilidade do Vascão. Repercutir um pouco mais aqui também na situação do Carlos Cuesta. E se o Admar não for bom de conversa, de gogó, família, eu acho que deu ruim, hein? Eu acho que vai dar ruim, pelo menos é o que parece. Vamos aguardar. Aí é bom o Vasco ter um plano B, né, para contratar um zagueiro. Além disso, né, nesse vídeo, trocar uma ideia aqui sobre o confronto. Vasco versus Santos, na verdade, Santos versus Vasco, Neymar versus Coutinho, né? O Coutinho falou sobre esse confronto hoje na Vasco TV. Me parece que o GE também entrevistou o Neymar falando da possibilidade, né, de jogar contra o Coutinho. A gente vai repercutir aqui os dois falando sobre esse duelo. E aí, já debater aqui um pouco sobre a provável escalação do Santos e também a provável escalação do nosso Vascão. Eu quero muito a sua opinião. Se você fosse Fernando Diniz, o que você faria para esse duelo? Eu falei, tem muita resenha pra gente finalizar esse sextou. Mas antes, dá aquela força. Like, se inscreve, ativa o sininho, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Se você quiser comprar uma camisa do Vascão, Vasco em Família tá com uma parceria com a Futifanatics. É isso mesmo. Todos os links vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Quer comprar a camisa branca? Tá tudo separado lá. Tem que comprar no nosso link, família. Se você chegar agora, né, ir lá no site da Futifanatics e comprar a camisa do Vasco, tu não vai estar ajudando aqui esse calvo maravilhoso. Tem que comprar aqui no nosso link. O Thiagão tá tentando, né, arrumar aí um cupom de desconto, mas por enquanto é dessa maneira, tem que comprar aqui no nosso link, caso você queira comprar uma camisa do Vasco. Fortalece aí. Tamo junto? Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui do Vene Casagrande sobre o João Vitor. Tá na tela. João Vitor já tem destino certo. O zagueiro desembarca amanhã em Moscou para se apresentar ao CSKA e assinar contrato de 4 anos. O clube russo vai pagar 4 milhões e meio, cerca de 28 milhões e 400 mil ao Vasco, sendo que 2 milhões e meio, aproximadamente 15.800 à vista, e o restante parcelado em 3 vezes. Tá aí, né? Interessante pra gente entender também, né? Porque, claro que rola sempre uma cobrança nesse sentido, valor, tudo mais, e o Vasco vai contratar, é isso e aquilo. Então vai cair como, né, quase 16 milhões, né? Que vai cair aí à vista, e o resto o Vasco vai receber parcelado. Eu tava até vendo uma postagem hoje, família, eu gosto de acompanhar todo mundo, né? Todas as opiniões, influenciadores, torcedores, eu gosto. Eu acho que acrescenta no debate. Eu tava vendo uma postagem do Zé Colmeia, lá no Instagram, ele defendendo o João Vitor e criticando, né, a venda aí pela diretoria, pela gestão do Pedrinho. Mas o que ele faz? Bloqueia ali, né, os comentários. Claro, é uma visão dele, a gente tem que, né, respeitar. O próprio Lédio, né, falou que o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco. Eu também acho
Eu também acho isso, mas a questão é o clima, né? É o clima do jogador no Vasco. Ele até comenta lá, né, a situação com a torcida do Vasco, que ele errou, mas o Vasco está perdendo o seu melhor zagueiro. Eu também pontuei isso aqui, né? Eu sou sim a favor, eu era, né, a favor da saída do João Vitor, mas pontuando que o Vasco tem que contratar, né? Você vender o João Vitor e não contratar também é complicado. Porque, família, por exemplo, ele fez uma boa partida, né, contra o Galo. Jogou muito bem, foi um dos melhores em campo ali com a camisa do Vasco. Mas, poxa, a gente entende que é difícil, né, você realmente futuramente vender esse jogador. Ele fala lá que o Vasco poderia vender. Não. Com esse nível de atuação que ele vem jogando no Vasco, dificilmente o Vasco ia achar alguém aí para pagar o que o Vasco pagou. É muito difícil. Então, é um bom valor. Né? Não sei se tem algumas metas aqui, se pode aumentar, né, esse valor. Então, beleza, negociação acho que tinha que acontecer, até porque, né, o Vasco se livrou ainda de uma outra parcela aí, né, de uma outra meta, de um outro gatilho que o Vasco teria que pagar esse ano, né? Pelo menos foi o que falaram, né? De mais 1 milhão de euros, né, se o Vasco ficar na Série A. O Vasco vai ficar, tá? Desculpa, na Série A. Então, sim, dá, né? Agora, claro, cabe à diretoria trazer um zagueiro para ser titular. O papo é esse. Seguindo aqui a nossa resenha, tá na tela para vocês uma informação da galera do podcast Cruz Maltino, tá aqui, ó. Andrés Gomes já iniciou o processo de regulamentação trabalhista e deve ser inscrito no BID da CBF em breve, ficando apto para a partida contra o Santos. Poxa, show de bola, né? Seria bem rápido se tudo der certo, né? Já podendo atuar aí contra o Santos. Não sei, não pintou nenhuma outra informação nesse sentido. O jogador também alegou, né, ali na chegada dele aqui no Rio, que tá com desconforto na coxa, né, no quadríceps. Espero que não seja nada sério, para que ele possa, né, o mais rápido possível nos ajudar. Também, né, vejo muitos comentários aqui, a galera comentando bastante, brincando. É o novo Lloyd, é o Lloyd 2.0, ai meu Deus do céu, o dançarino. Ah, família, é difícil, né? É complicado, mas eu espero que ele possa nos ajudar, porque realmente ele tem uma característica, uma dinâmica que há muito tempo o Vasco não tem. É um ponta, né? Rápido, veloz, chega no fundo, mas que parece bater bem na bola, né? Chuta bem, pelos vídeos, né? Bem com a perna direita, também tenta com a perna esquerda, né? Não usa só pra caminhar, pra correr, então bate. Eu acho que isso é importante, além de você ganhar opções, né? A gente sabe que o Vasco precisa, tem que melhorar o banco. Claro que se chegar numa condição de performar e ser titular, show de bola. Ah, Thiago, vai entrar no lugar de quem? Isso aí, família, deixa ele entrar em campo primeiro pra gente entender, né, a dinâmica dele, a qualidade dele, se vai encaixar também no estilo aí do Diniz com os jogadores. Mas eu acho que é um jogador, pelo perfil, pelas características, que tem tudo pra dar muito certo, né? Pelo perfil que eu tô falando, rápido, veloz, habilidoso, porque o Felipe Coutinho eu acho que vai ajudar muito ele, né? Ter esse jogador aqui, ó, Felipe Coutinho dominou, girou, olhou pra frente, está lá, a flecha, ele vai meter a bola lá, pô, vai lá. Coutinho é muito talentoso, cara, tem muito recurso, sabe? Então acho que é um jogador que tem tudo pra ajudar, mas, né, vamos aguardar ele fazer a sua estreia, não é isso? Vamos lá, seguindo aqui pra gente falar sobre o Luan Cândido. Tá aí, ó. O staff de Luan Cândido confirmou ao jornalista Lucas Melo que o Vasco procurou o jogador. Existe o interesse, mas não há nada certo ainda, disse a assessoria do Luan Cândido. Tá aí. Eu vi também um amigo comentando agora há pouco aqui no nosso vídeo, dizendo que o Garoni, né, fez uma análise bacana do jogador, depois eu vou lá acompanhar. Mas assim, eu lembro bem do Luan Cândido. O Vasco já jogou com ele algumas vezes, né, no Campeonato Brasileiro aí, contra o RB Bragantino. Na verdade, eu nem sabia, cara, que ele estava no Grêmio. E mal jogou, né? Apenas 3 partidas. Hoje eu coloquei um corte aqui de um gremista falando que ele foi até testado num jogo na Sul-Americana de ponta, e aí não foi bem. A gente repercutiu aqui também um vídeo, né, que está circulando aí nas redes sociais em relação à torcida do Grêmio, reclamando da postura dele em um treinamento. O jogador passa andando por ele fica desfilando, marcando o cara. Me parece que ele saiu do RB Bragantino muito nesse sentido também, né? Sem aquela motivação para jogar, perdeu espaço e tudo mais. E não conseguiu no Grêmio também. Citei aqui no nosso vídeo de mais cedo que seria uma contratação muito parecida com o que foi o Maicon, né? Que estava num time também que estava mal, que era o Santos. Ele era a 4ª, 5ª opção. Citei aqui também o Praxedes, né, que também é ainda, né, jogador do RB Bragantino, e foram 2 jogadores que, dentro do possível, ajudaram ali o Vasco a permanecer na Série A. E eu comentei aqui o Luan Cândido em alto nível, tipo
o nível que ele jogou em um momento da carreira dele ali no RB Bragantino, poxa, tem chances de ajudar e seria uma boa opção, porque ele pode jogar de zagueiro, de lateral, né? Você ganha mais uma opção de um cara que tem uma experiência na Série A. Eu comentei aqui com vocês, né? 109 jogos, tem 17 gols no Campeonato Brasileiro da Série A, mas vem num péssimo momento. Então, assim, é uma aposta. É uma aposta. Foi o que eu expliquei aqui, assim, a minha visão sobre isso. Não dá pra ficar feliz, não dá pra comemorar essa contratação. Agora, eu não acho ela tão absurda assim, porque foi um jogador que já entregou, né, num período recente, é novo, claro que tem que melhorar essa parte física, essa questão da motivação, tem recurso, tem qualidade, acho sim. Então, é isso, família. É uma aposta e é torcer pra dar certo. Pra ele, né, tendo a oportunidade. Eu acho que o Fernando Diniz também é um treinador que pode tirar algo a mais do Luan Cândido, pela característica, ele tem boa técnica. Vamos aguardar. Eu acho que é bem provável o Vasco acabar acertando com esse jogador e eu espero que ele possa ajudar, assim como foi o Maicon, assim como foi, né, o Praxedes. Ajudou um pouco, né? Ele foi titular, família. Na campanha ajudou a gente a permanecer. E para finalizar o assunto mercado da bola, tá aqui, ó, indeciso em acerto com o Vasco. Né? Mais uma apuração aqui da galera do podcast Cruz Maltino, do Rodrigo Silvério, e também do Matheus Gilbert, né? Dizendo que o Cuesta está em dúvida em aceitar a proposta do Vasco, porque a proposta do Spartak Moscou é bem superior, né, em questão de salário. Eu estava vendo aqui, até separei aqui para vocês, porque eu comentei, né, com vocês no vídeo da parte da tarde, que até o canal Detetives Vascaínos repercutiu, que é um jornalista lá da Turquia, mas eu pedi aqui, né, para traduzir essa mensagem, e nessa matéria aqui, nessa informação do jornalista, já está aqui dizendo que o Carlos Cuesta, ele comunicou à diretoria do Galatasaray que quer acertar com o Spartak Moscou. Esse é o papo aqui, né, da informação, porque a proposta é muito melhor em relação a salário. E aí acho muito difícil, né, o Spartak Moscou não ter condição de acertar também com o Galatasaray. De repente até melhora aí a questão da proposta, paga alguma coisa, né, a mais em relação a dinheiro, né? Porque o Vasco deu um papel e vai parcelar o resto. De repente o Spartak Moscou tem essa condição melhor de acertar com o Galatasaray e com o jogador já está tranquilo porque, né, uma proposta salarial maior. Por isso que eu falei no início do vídeo, né? É uma missão difícil, uma missão complicada do Admar Lopes, porque abrir mão de dinheiro para jogar numa liga mais atrativa, porque eu acho que o futebol brasileiro, né, hoje a Liga do Brasil ela é mais competitiva que a da Rússia, porque ninguém fala da Rússia. Ninguém fala. Um monte de jogador que tá doido para sair vai para lá para ganhar dinheiro. Então é o caso do Carlos Cuesta. De repente ele pensa, não, vou ganhar melhor aqui. Em questão de seleção, não sei se tem tanta concorrência assim. De repente, performando lá na Rússia, ele vai ser convocado para a Copa do Mundo e aí vai desistir. Não vai querer, né, o Vasco, porque me parece o canal na torcida Vascaínos, né, levanta que é papo de 1 milhão de salário. Tem outras fontes dizendo que é 850 mil, né? O papo que ele ganha lá no Galatasaray. Então, assim, família, me parece que vai ficar muito complicado, porque você também, né, na situação do Vasco, você esticar a corda em relação a salário, pagar um determinado valor, sem ter a certeza, tem certeza que esse jogador vai somar, vai ajudar, e por outro lado, de repente, o plano B, o plano C não é tão qualificado assim para resolver, né, o nosso sistema defensivo. Difícil, situação muito complicada. Foi o que eu falei, né, gravei um shorts falando, vida difícil essa do Vascaíno. Acerta com o clube, acerta com o jogador, parece Spartak Moscou lá a atrapalhar essa negociação. Vamos aguardar. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar um pouco aqui do confronto contra o Santos. Primeiro, trazendo Coutinho e Neymar. Olha só. Privilégio muito grande ter ele aqui. A gente é amigo, mas claro que quando a bola rolar domingo lá é cada um defendendo o seu, dando o seu melhor. Acho que vai ser um bom reencontro. A gente jogou junto bastante tempo. Mas é isso que eu falei, domingo cada um defendendo o seu. Cara, reencontrar meu amigo dentro de campo é um sentimento de muita felicidade, é um cara que eu sempre torci, sempre admirei, mesmo jogando junto, por muito tempo. A gente se conhece desde pequeno. Ele é meu amigo, mas espero que o Santos possa ir vencedor. Daí, show de bola. Assim, família, eu acompanhei muito esse período da seleção, da Copa de 2018, muito por causa do Felipe Coutinho, porque, sinceramente, hoje eu nem assisto, cara. Eu não lembro nem a última vez que eu assisti um jogo do Brasil.
Sinceramente, eu acho que foi na Copa. De repente até assisti, sei lá, 5 minutos, mas eu acho que o último foi lá contra a Croácia, papo reto. Então eu acompanhava muito por causa do Felipe Coutinho, e assim, eu sempre tive esse olhar em relação ao Neymar, sempre foi criticado, né, em relação a segurar muita bola, que não tocava, fominha, mas não, cara, eu sempre achei que com o Felipe Coutinho, ele tinha aquele olhar que esse aqui também sabe. Ele entende, é qualificado, é bom de bola, vou dar nele também. E, poxa, na seleção, né, ajudou demais, tanto que para muitos foi o melhor jogador daquela Copa em relação, né, tô falando do Brasil. E eu não sabia disso, o Formiga, né, eu coloquei aqui no canal uma comparação que ele fez lá, né, do Arrascaeta com o Coutinho, eu não sabia disso, mas ele foi eleito para a seleção daquela Copa do Mundo, né, o Felipe Coutinho. Então, assim, um duelo sensacional, um Neymar que tá subindo, né, de produção, acho que, não sei se é a 6ª ou a 7ª partida seguida. O Santos que vem de 2 vitórias, ganhou do Juventude e também ganhou do Cruzeiro. Eu tava vendo também uma galera falando, né? Poxa, a gente ganhou do Flamengo, que nesse momento é o líder, e ganhou do vice-líder. Então é um Santos com confiança, além dessas 2 vitórias consecutivas. Mas o Vasco ganhou, né, do Santos no primeiro turno e eu acho que tem totais condições de ganhar novamente. E o Vasco precisa reagir no campeonato o mais rápido possível. Se tem um adversário para você não perder, esse adversário é o Santos. Por quê? Porque é um time que pode abrir vários pontos de você. Né? O Santos hoje, nesse momento, tem 5, né, pontos de diferença. Eu acho que o Vasco tem um jogo a menos em relação ao Santos, mas pode abrir 8. Então não pode perder. Não pode perder. O papo é ganhar. Mas não deu para ganhar, pelo menos tem que pontuar. Cara. Tem que pontuar. Não pode deixar o Santos abrir tanto ponto assim da gente, família. E aí o provável Santos tá aqui, né, o Brasão, inclusive estava vendo agora, me parece que o Flamengo tá tentando a contratação do Brasão, acho que oferecia o papo de 44 milhões, mas o Santos recusou. Mike, tem muita gente elogiando, né, o Mike, falando que aumentou o nível ali da lateral do Santos. Gil ou Luizão? Ou Luan Pérez? Não, perdão, família, eu acho que é Gil e Luizão. E aí, o Luan Pérez voltando no lugar do Gil ou do Luizão, né? A gente trouxe aqui o Sormani falando sobre isso, né? Souza na lateral esquerda, existe uma dúvida de Zé Rafael e Thomas Rincon, mas me parece que vai ser o Zé Rafael. O Bom Tempo, Neymar, Rolheiser, Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares. Então, família, eu gosto de acompanhar, né, vários canais aí dos nossos adversários. Nesse momento o Santos. E assim, o que eu posso acrescentar aqui? Me parece que vai ser o Zé Gabriel, porque por mais que o treinador lá gosta do Rincon, ele não tá legal, tá pesado, então é bem provável que vai ser o Zé Gabriel aqui de primeiro volante. Esse Gabriel Bom Tempo é um jovem jogador que jogou bem, né, contra o Vasco, tem uma boa mobilidade. E no comando de ataque, tem muita gente comentando por lá que vai ser o Tiquinho, né, de 9, o Guilherme pelo lado esquerdo e pelo lado direito, pelo lado direito, pode ser o jogador que foi cogitado no Vasco, né? Que é o Gustavo Caballero ou Gustavo Cabadeiro. Por quê? Porque é um jogador ponta a ponta. Então ele ajuda defensivamente, coisa que o Rolheiser tem muita dificuldade de fazer. Então o Kleber Xavier tem essas dúvidas aí em relação ao time do Santos que vai enfrentar o Vasco. Eu venho falando isso aqui com vocês, né? Que eu acho que é um time muito parecido com o nosso, camisa 10, a dificuldade defensiva, os pontas que não contribuem tanto na marcação, é muito parecido, né, Santos e Vasco. E o provável Vasco tá na tela para vocês: Léo Jardim, PH, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Piton, fechando a linha de 4, né, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, Nuno Moreira, Ryan, David ou Garré. Então assim, família, o que a gente tem para pontuar aqui? Eu comentei com vocês, né, que de repente a possibilidade do Hugo Moura na zaga, aí até falei, mas será que ele vai fazer isso com um time do mesmo nível? De repente não, né? Porque ele fez isso contra o CSA, iniciando a partida, tá? Quero dizer. Então me parece que ele vai jogar com o Maurício Lemos na dele. A gente torce para que ele possa fazer uma grande partida, assim como fez, né, contra o Internacional. No meio campo não muda nada, né? Hugo Moura, Tietê e Coutinho. E aí a gente parte aqui para o comando de ataque sem overhead para essa partida. Na sua opinião, David ou Garré? Família, eu tenho uma teoria que é bem rápida. Se você colocar o Garré, provavelmente vai jogar com ele aberto por aqui. Não acredito que o Diniz vai, né, fazer alguma coisa mirabolante, botar o Garré para flutuar, não acredito, sabe? Não vai ficar legal, eu acho, né? Depende do treinamento aí das ideias do Diniz, né? Mas se você colocar o Garré por aqui, é um jogador que não vem atuando, que não vem jogando, quando entra pelo centro do campo e você vai deslocar o Ryan para 9. Então eu acho que você vai ter 2 jogadores nesse momento sendo improvisados, né, que é o caso do Garré, jogando aqui pela direita, e o Ryan de 9. Eu gosto da ideia do Ryan de 9, mas, né, isso depende, isso tem que ser testado, eu vejo dessa forma. Por quê? Você colocando o Ryan aqui, deixando ele na dele,
Nuno aqui, Coutinho e David, cara, você só tá improvisando um, que é o falso 9, que é o David. Você não tá mexendo em duas posições. Esse é meu modo de ver, tá, família? E aí você deixa o Garré pra ser opção. E a gente espera, né, o que a gente pede, né, há muito tempo, esse ataque com mais mobilidade, esse ataque com mais recurso técnico, perde a referência, perde o homem-gol, mas você vai ganhar mais mobilidade. A gente espera uma partida muito melhor do Nuno, melhor fisicamente, assim também como o Ryan. E eu escolheria o David, que não tem o faro de gol do Verratti. Você não vai ter aquele jogador para ganhar ali, né, na bola aérea, mas a gente espera que o David possa acrescentar nessa pegada, ter um jogador para ganhar em velocidade do zagueiro adversário, para ter esse jogo por dentro, associar por dentro, coisa que o Verratti não consegue contribuir. E claro, a gente ganhar, né, essa partida, ser uma boa partida, o Vasco jogar bem, para que o Diniz possa entender que existe vida sem Verratti, que sim, pode tirar ele em algum momento, algum jogo durante o segundo tempo. Então a gente torce para que esse comando de ataque com Coutinho, Nuno, Ryan e acho que vai ser o David, né, jogarem bem, conquistarem o resultado, para essa mensagem, né, ali na cara do Diniz. Esse é o papo. Concorda? Fui. Tamo junto.